Sejam bem-vindos, meus amigos corintianos, uma excelente quarta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e ainda a repercussão dessa apresentação de Fernando Diniz como novo treinador do Timão e o mais importante, a preparação do Corinthians para essa estreia na Libertadores nesta quinta lá na Argentina contra a equipe do Platense. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Amanhã Platense e Corinthians que estreia Fernando Diniz. Já tô vendo aqui no telão, com sol lá em Buenos Aires, na capital argentina. Não dá para abrir, não? Lili Nascimento e Paulo Calçade. Olha que luxo, hein? Não dá para abrir um pouco mais? Participação do Calça no Equipe F. A câmera os não... dois no aguardo da delegação do Corinthians. O Corinthians do Diniz está chegando por aí, Lili. Boa tarde. Não dá para abrir mais a câmera, porque não tá pegando os dois ali por inteiro ali. Zé Elias, quinta série, né? Eu já te antecipei, Você me falou, né? Eu te falei, né, Lili? Você tava me falando. Eu falei, mostrei um pouco dos vídeos que ele manda pra mim também, né, Aí o que eu fiz? Eu dei risada porque eu também sou do time quinta série, então tá tudo certo, tudo certo. Clira, amigos. De quinta série pra quinta série. É. Acho que o Zé é do quarto ano ainda. É quarto ano. Não passa nada, não passa nada. Boa tarde pra vocês, amigos. Boa tarde, Calçade. Olá, Lili. A gente tá bem aqui na frente do hotel em que o Corinthians ficará hospedado. Inclusive, acabamos de receber a informação do nosso produtor Alex de que eles estão na fila da imigração. Então, a gente faz a contagem aí que daqui a pouquinho eles devem chegar, passar por aqui, ficarão hospedados neste hotel. Preparação para a partida de amanhã. Daqui a pouco muitos torcedores vão chegar também, porque há aquela expectativa, né? Fernando Diniz. Todo mundo quer ter o primeiro contato com o novo treinador, o Diniz, que chega nessa sequência ruim aí do Corinthians, né? 9 jogos sem vencer, pressão por parte da torcida, né? Uma pressão também exagerada, digamos assim, da organizada. E o Corinthians que vem em busca de um resultado positivo para essa estreia na Libertadores. E que tem desfalques, tá? Além do Memphis Depay, que está nesse tratamento aí para lesão dele, né? Que mais ou menos uns 25 a 28 dias. Também tem o desfalque do Tchoca, o Tchoca não vem, Caio César, Guinegão, lateral Hugo. E o Yuri Alberto, ele até viajou, só que tem um porém, ele passou por uma cirurgia para retirada do siso, né, aquele famoso dente do juízo. Então ele não participou dos 2 únicos treinos aí, né, que o Diniz deu, por isso que fica aquela dúvida, vai jogar, não vai jogar, tem condições ou não. Fato é que Corinthians veio em busca de um resultado para aliviar um pouquinho a pressão, porque também tem derby no final de semana. Diniz chegou daquele jeito, hein? Ele chegou com a agenda cheia, né, e compromissos muito importantes. Estreia da Libertadores da América, o derby, isso é complicado, e o Corinthians tem uma expectativa muito grande de nesta competição aqui caminhar um pouco mais do que tem feito, do que tem caminhado. Mas eu vejo muito dos debates, depois queria ouvir os companheiros, em torno do Diniz, a forma de jogar, a saidinha, os debates foram para um lado. O Diniz nem começou, o Diniz deu um treino. É melhor ver o Corinthians jogar primeiro para a gente ter uma ideia. O Diniz seria, vamos assim usar uma expressão do futebol, muito juvenil se com um treino na terça-feira ele quisesse mudar tudo no Corinthians para quinta. Não vai. Vejo o que o Corinthians precisa do Diniz hoje. Na emergência, é a capacidade do Diniz mobilizar os jogadores. E o Zé pode falar muito isso, o Plihal, o Pascoal. É um time desmobilizado e ele se mobiliza quando ele... Cuidado que aqui é derby, é importante. Aqui é um clássico, é final da Supercopa, final da Copa do Brasil. E não dá para jogar assim. O Corinthians precisa de mais. Não tem um elenco gigantesco, quando a gente fala em qualidade e também em quantidade, mas dá para jogar muito mais do que tem jogado. Primeira missão do Diniz, Lili, então, é mobilizar o time, fazer esses caras jogarem. Eles precisam correr. E essa é a primeira missão, vamos ver aqui. A gente já esteve no estádio hoje, né? Você falou em correr. Cidade de Vicente Lopes. Fala do gramado. O gramado, Zé Elias, aquele gramado em cima da terra, né? Ele não tem areia. Tá, choveu aqui, chegou no domingo. Domingo, segunda e terça. Então, assim, hoje eu abri aquela grama assim e fui investigar a terra, Zé. Ela tá encharcada, a grama é irregular. O campo tem umas lombadas
Então não dá para falar do gramado, é melhor jogar mesmo e correr, porque se ficar muito focado no gramado não vai rolar. Agora, tem um combustível, Lili, no adversário que faz toda a diferença. Que é bom, hein? E é bom. Sabe qual é? É bom demais. O que é? Fala pra mim. Plata. Qual é, Zé? E o Pascoal vai lembrar. Romeu Esquema. Alô, Pascoal. Esquema Romeu Ítalo Ripoli no Platense. Como é que era o Romeu Ítalo Ripoli quando dirigia o 15 de Piracicaba? Isso 40, 50 anos atrás. Salário, ó o salário, Lili. Ó. E o bicho? Mas o bicho, Lili. Ó. Desse tamanho. Então, o que faz o Platense? O time vai receber, se vencer o Corinthians, $330 mil da Conmebol por vitória. 1/3 desse bicho, jogadores. Então vai ter jogador que vai receber um salário a mais se ganhar só do Corinthians, porque o salário é pequenininho. Então, com certeza, é um time que vai correr demais. Por isso que o Diniz precisa fazer o dele, correr. Para depois a gente falar se a saidinha tá certa, se a saidinha tá errada. Se o Corinthians não correr, saidinha, Lili. Não vai Tanto adiantar faz, de não vai nada, adiantar né? pra nada. Até porque, de um lado, 9 jogos sem vencer. Platense, além, né, desse a mais da Plata, também tem aí 6 jogos sem conseguir uma E onde é o vitória. problema deles? Lá na frente, exato. no ataque. Lá no É um ataque. time que tem problemas para marcar gols, 12 jogos na Liga até agora, no Apertura, marcou 6 gols, uma média de meio gol por jogo. Bom, Diniz espera que continue assim e que hoje a média, amanhã, seja 0. E vem, fã de esporte, acompanhar com a gente que o jogo é ao vivo e exclusivo. Isso aí. Lirra, volto com você. Boa, Lili. Tá pensando aqui, o Zé Elias, ele não gostava de campo bom, ele gostava de campo assim, do jeito que vai estar o do Platense amanhã. Escorrega. E antes de a gente falar do poder de mobilização... Posso falar por que eu gostava? Pra dar aqueles carrinhos... Não, porque eu sou raiz. Ô Zé, o que você gostava mais? De campo ruim ou de bicho molhado? Eu gostava de jogar. Tá entre os 11 ali. Não, mas quando eu comecei a jogar, eu só vivia de bicho. Bichinho era bom, não era? Não, porque quando eu comecei a Salário jogar, era o nenhum. salário era... Eu pegava o olerite, era assim, menos saldo devedor, menos tanto. Porque a gente jogava e eles descontavam o imposto do bicho. Então eu vivia à base de bicho, tinha que ganhar todos os jogos. Isso há 30 anos atrás, né? Agora não, agora o pessoal vive bem, mas... Se você me perguntar realmente voltar ao tempo, eu vou preferir o bicho. Não importa o campo, pode ser... Você se mobilizava muito quando mudava de treinador, quando começava alguém que não te conhecesse tanto? Raul, por favor, modéstia à parte, por favor, você me conhece, você sabe que eu não sou assim, mas eu entrava em todo jogo achando que era o último. Então, pra mim, não tinha essa coisa de me motivar mais, motivar menos, porque tinha um treinador. É lógico que quando chega um treinador, você fala assim, isso aqui é meu lugar, ninguém vai tomar. Sim. Já vou mostrar pra ele que vou defender o meu aqui. Mas eu procurava entrar todo jogo e nos outros, sabendo. você via a diferença de comportamento? Tem, depende, né? Um vestiário, ele é repleto de personalidades diferentes. Você tem aquele cara que uma vírgula mal colocada o cara sente mal, você tem a estrela que você tem que tratar de forma diferente, tem que saber lidar, mas eu acho que assim, o Fernando tem que ter essa habilidade, né? Tem que entender. Primeiro o momento do Corinthians, o professor Calçade, né, falou sobre mobilização. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não acho que esse rótulo que os caras colocaram aí, que os jogadores derrubaram o Dorival. Não acho. Isso aí é rótulo para querer a desculpa e não colocar responsabilidade em quem tem que ser colocado. Porque não foi somente os jogadores. Não foram somente, né, os jogadores. Foi jogador, treinador, que ultimamente o Dorival não conseguiu ajudar a equipe, porque chegou lá no negócio, não conseguia mexer, não conseguia montar o time. Então, assim, foi uma série de coisas. Então eu acho que ele vai ter que mobilizar como? Trazendo confiança para os caras? Eu acho que eles têm. Eu acho que é colocar, sabe aquela coisa de colocar o maçarico nos caras ali, sabe? Para eles correrem na tomada 220. Entendeu? Eu acho que isso é o necessário, para eles entenderem primeiro. Assim, tomada, né, Pascoal? Primeiro, a necessidade e a camisa que eles vestem. O entendimento do que é a cultura do Corinthians. Pode jogar no campo ruim, no campo bom, no campo maravilhoso. O torcedor corintiano não espera que ele que o jogador vai dar um chapéu, vai dar uma caneta. Não, ele espera o torcedor corintiano espera que o jogador deixe tudo ali dentro. Deixa coração, alma, espírito, deixa tudo ali. E ultimamente os jogadores não conseguiram. Eu acho que isso é a parte mais importante. A parte tática,
Eu não sei se ele vai mexer, eu acho que ele vai mexer. Fabrício Bosnia bem informado sobre o Corinthians, não é? Daqui a pouco eu vou passar uma bola para Lili, que está desde domingo em Buenos Aires. Sim. Ela, de repente, na chegada do Corinthians, de alguma maneira, pode apurar e repercutir. Conhecendo, eu acho que ele vai mexer, sabe? Porque ontem ele deu várias indiretas na entrevista. Falou do Bidon, falou dos 2 laterais que podem chegar à seleção. Eles vão chegar à seleção jogando atrás, como jogavam. Eles vão chegar na seleção apoiando, mostrando versatilidade. Falou do Memphis. Então, assim, uma série de coisas do André, uma série de coisas que ele já deu em direta na coletiva. Agora, precisa ver se ele vai conseguir mexer rapidamente da forma como as pessoas esperam. Porque joga hoje, domingo já tem outro. Eu quero saber com o Pascoal, isso é o mais complicado. Porque tem essa mobilização, sim, mas, acima de qualquer coisa, essa semana, em termos de objetivo, eu imagino, Pascoal, que esteja o derby. E quando tem um jogo no meio do caminho, só que esse jogo marca a estreia de um treinador. A atenção meio que se divide, ou não. Eu não acho que os jogadores do Corinthians só estejam pensando no derby. O jogo de amanhã é importante, inclusive pensando no derby. Não, o jogo de amanhã é muito importante, primeiro para estabelecer, terminar uma situação. São 10 jogos sem vencer. Ganhar um joguinho. O time do Platense está a 9, dos últimos 9 jogos, a Platense ganhou 1. Sabe contra quem foi? Contra o Barraca Central, que jogou ontem contra o Vasco. Ganhou 1 jogo. Então, eles são... Matou com o Vasco ontem 0-0. Estão dentro de uma situação meio que semelhante. Aí o doutor Paulo Calçado passou pra gente que o presidente disse que vai dar um monte de dinheiro. Rapaz, eu já vi o Ripoli fazia isso, que era o presidente do 15 Piracicaba. Mas tinha outro presidente que fazia mais também. Mais recentemente, o ex-presidente do São Paulo. JJ. Juvenal Juvencio. Isso ninguém me contou, nem para mim, nem para o Calçado, nem para ninguém. A gente via isso porque a gente entrava no vestiário e a gente... Você, quando era cartola, pagava muito bicho? Gostava? Eu fazia questão de pagar. Porque eu acho que você tem que premiar aquilo que está sendo feito. Porque é um prêmio pela execução de um trabalho. Executar o trabalho... Mas já não ganha salário, não? Ganha salário. Aliás, jogador de futebol é o único no mundo que ganha salário para treinar. Porque para jogar o treinador precisa escalar. Senão o treinador, o jogador que no banco ele não pode resolver. Por isso que bicho... Nós somos de uma época que o bicho contava. O salário de hoje... A gente precisa ir para a Cartagena daqui a pouquinho, mas para a gente se despedir da nossa dupla dourada lá em Buenos Aires, essa informação do Fabrício, preciosa, viu, Lili? De que nessas poucas horas do Diniz à frente do Corinthians, ele já deu uma encostada no Kaique e há a chance real do Kaique começar o jogo de amanhã entre os titulares. De repente, a menina dos olhos do Diniz no Corinthians, pelo menos nesse estágio inicial, vai ser justamente o Kaique, Lili. Exatamente. Ele mesmo na coletiva falou sobre essa questão, né, de dar chance aos mais jovens, de apostar também. O Kaique já vinha com sequência com o Dorival e tem essa situação do Yuri Alberto, que é dúvida, né, para jogar por conta dessa cirurgia que ele passou para a retirada do siso. Então a probabilidade do Kaique começar entre os titulares é grande. E o papel do Diniz, né, na vida desses jovens dentro de um clube é importante. Só é preciso contextualizar o seguinte, não tem Memphis, Yuri é dúvida, Guinegão machucado, ou seja, não é o que o Diniz é excêntrico, ele também não tem muitas opções, então ele precisa usar o que ele tem e dar confiança para o jogador. Eu acho que essa é a primeira missão dele, chamar cada um num canto, já teve conversa com o Garro e começar a tentar extrair o máximo dos jogadores, né? Então esse é um ponto muito importante. Então vamos nessa, o Zé Elias foi o cara que inaugurou o bônus no futebol. O Memphis tem bônus, se marcar gol, se der passe, se respirar também tem bônus. O Zé Elias era pro carrinho. Era pro carrinho? Pro carrinho. Que legal, não sabia. Então, o Zé mandava ver, cara, era cheio de bônus, mas o Zé sabe bem, o Zé, assim, se tem alguém que conhece o Corinthians, é o Zé, porque o Zé pulsa o Corinthians, né? Então o Zé, ele quando chegou, eu lembro, porque... Primeira Copa do Brasil que você ganhou, Zé?
O Corinthians, lá quem que foi te entrevistar dentro do campo lá em Porto Alegre? O primeiro a chegar na entrevista, curiosamente, foi Paulo Calçade. Olha só. Na primeira entrevista que eu dei no pós-jogo, assim, quando acabou o jogo, quando eu olhei, o Calçade estava dando a entrevista. E por que o Mário Sérgio pinçou o Zé? Porque o Mário Sérgio chegou, vai chegar o ônibus aqui, nós vamos ter que sair. O Mário Sérgio foi lá e pegou um moleque que tava, né, fazendo milagre. O cara tava correndo, jogando e se esforçando. É isso que o Corinthians precisa. Diniz é um cara que mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, é um local que pulsa Corinthians. O Diniz sabe o que é o Corinthians. Então acho que o Corinthians pode vir diferente aqui. Obrigado, Lili Nascimento. Obrigado, Paulo Calçade. Vou trazer aqui agora mais algumas informações, Fiel, desse próximo jogo do Corinthians, nesta quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores contra a equipe do Platense, lá na Argentina, às 21 horas, com transmissão dos canais da ESPN. Lembrando, o grupo do Corinthians é formado por Peñarol do Uruguai, Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Estou trazendo aqui agora a classificação do campeonato argentino para a gente ver como está essa situação do Platense lá. Lembrando, o campeonato argentino são 30 clubes na Série A, dividido em dois grupos com 15 times cada. Como podemos ver, a equipe do Platense é do grupo A e está na 10ª colocação, em 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Somou apenas 15 pontos na competição. Desses 12 jogos, só marcou 6 gols e também sofreu 7 gols durante esse período. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Platense lá no Campeonato Argentino. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. O último jogo que eles fizeram foi no dia 1º de abril, contra a equipe do Lanús, jogando fora de casa, e empataram pelo placar de 0-0. Enfim, estreia da Libertadores nesta quinta-feira, vai pegar uma equipe que também não vive um bom momento, igual o Timão. A equipe deles com essa sequência de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Mas a Libertadores, e aí vamos ver como o Corinthians vai estrear nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!